Boa noite. Vocês me escutam bem? Boa noite, Dulcinea. Boa noite, Karina. Olá. 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 Boa noite. Deixa eu colocar os nossos nomes aqui. Aí. Para ficar bonitinho. Na ordem certa. Pronto. Vocês estão escutando bem as meninas? Oi, pessoal. Boa noite, irmãos. Pronto. Boa noite a todos que estão entrando aqui na nossa live de hoje, aqui pelo perfil das Virtuosas, aqui na parte superior. Na parte de baixo, as meninas do Brasil Orante. Eu vou... deixa eu ver aqui os comentários para o pessoal ver vocês, né? Pronto. Que estava cobrindo vocês. Daqui a pouco eu volto os comentários, para a gente interagir, né? Eu me chamo Igor Samuel, eu estou aqui para a gente conversar sobre a vida, a missão e a obra do Padre Pio aqui pelo perfil das Virtuosas. As meninas aqui de baixo vão se apresentar. Olá, meu nome é Laís, eu participo do Brasil Orante. Estamos nesse propósito para divulgar o Santo Rosário. E essa é a Raquel, a coordenadora, diretora de tudo, a chefa. Como é que eu me apresento agora, depois dessa? Isso não estava no script, gente. Boa noite, sou a Raquel, missionária, serva de Deus. Ai, ai. Nós temos aqui uma chefa também, mas ela não gosta que a gente chame ela de chefa não, que ela fica mais de vergonha. A Raquel sabe. Certo, então vamos lá. Deixa eu começar para as nossas orações iniciais. Vamos começar, né, com a invocação da Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, o nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês podem fazer a invocação do Divino Espírito Santo? Sim, vamos fazer a invocação à jaculatória do Cenáculo Mariano, tá bom? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Espírito Santo está aqui, ó, com o Padre Pio. Pequenininho, mas está aqui o Padre Pio. Eu vou fazer a oração do Anjo da Guarda, né? Aqui do Padre Pio. Uma oração lindíssima para a gente iniciar aqui os nossos trabalhos, tá bem? Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Deixa eu ver se as minhas estão falando alguma coisa aqui. Espera aí. Ativar. Pronto. Pronto. Soltei vocês de novo. Se alguém tiver alguma experiência com o Padre Pio, pode falar. nos comentários. Pode, por favor, porque a gente vai ter bastante tempo hoje aqui tratando com ele, tá bom? Vamos lá. A oração do Padre Pio, o nosso anjo da guarda. Ó, meu santo anjo da guarda, cuide de minha alma e do meu corpo. Iluminai minha mente, para que eu possa conhecer melhor o Senhor, meu Deus, e amá-lo de todo o meu coração. Cuide de mim quando eu orar, para que eu não ceda às distrações da vida. Sustente-me com o seu conselho, para viver como um cristão justo, e me ajude a fazer boas obras com um coração generoso. Amém. Pronto. Agora, depois desse revestimento, a gente vai para a vida do Padre Pio.
Eu coloquei, teve a arte que eu coloquei da ficha técnica, né? Do Padre Pio. Não sei se vocês chegaram a ver aqui no perfil das Virtuosas. Mas o Padre Pio, ele nasceu ainda no século XIX, certo? Ali no finalzinho do século XIX, no ano de 1877, certo? Nasceu na cidade de Pietrelcina, na Itália. Aos 16 anos ele entrou para a Ordem dos Caputinos. É uma ordem dentro da Ordem Franciscana, certo? É uma ordem menorzinha dentro das Ordens dos Franciscanos. Ele entrou aos 16 anos. Só que antes de falar dessa parte, eu quero trazer aqui para vocês uma das nossas fontes, né? Dessa semana do Padre Pio. Esse livro aqui, não sei se fica ao contrário para vocês. Não, fica retinho, né? As letras sim, mas assim, dá para visualizar bem. Dá para ver, né? Esse aqui é o livro Uma Breve História de um Santo, do padre Gabriele Amorfi. Esse padre conviveu com o Padre Pio, certo? Em vida, ele era o exorcista do Vaticano. Ele morreu recentemente, 2000 e alguma coisa. 2016. É um padre, Gabriele Amorfi. E esse aqui do Renzo Alegre, certo? Esse aqui é mais volumoso, ó, você vê que o do Gabriele Amorfi é menorzinho. Esse aqui do Renzo Alegre tem umas 600 páginas, certo? E eu vou começar aqui, porque assim, o Padre Pio ele começou a ter as primeiras experiências místicas, as primeiras aparições muito cedo, certo? Aos 5 anos de idade, ele já tinha acesso ao Anjo da Guarda, a Jesus e a Nossa Senhora. Então vocês veem aí que não é uma alma que foi selecionada. Ela foi selecionada por Deus. Olha, esse aqui eu vou pegar e vou utilizá-lo como holocausto, né, como um sacrifício. Porque o período do Padre Pio é um período é um dos períodos mais complicados da história humana. O Padre Pio viveu as 2 guerras mundiais. Tem uma parte aqui do livro que ele fala que o Stalin, o ditador russo, e o Hitler, o ditador alemão, os dois foram os maiores demônios da humanidade, que Nero era um pecadorzinho na frente deles dois. Então, esse momento da história, Deus selecionou essa alma aqui, ó, para salvar a alma de muita gente. Muita gente. E a gente vai discorrer aqui sobre os milagres. E é quase como o Evangelho, né? No Evangelho tem a citação de que não teria livros para contar toda a história de Cristo, né? Porque é muita coisa. Padre Pio também, muita coisa se perdeu, muita coisa a gente não vai ficar sabendo, só vai ficar sabendo depois, lá no céu, entende? Mas o que foi registrado, como eu falei para as meninas, não dava só uma semana Padre Pio, dava um ano inteiro só de Padre Pio, o que não seria ruim. Eu não reclamaria de um ano inteiro de Padre Pio. Então, logo ele teve acesso, eu coloquei um vídeo em que ele se consagra ao Sagrado Coração de Jesus. Ele chega na igreja, aos 5 anos de idade, se consagra, e Jesus aparece no altar, o chama, coloca a mão sobre sua cabeça, em sinal, né, de agradecimento. Olha só, com 5 anos de idade, Jesus já estava ali com ele, né, acompanhando ele. E ele é acompanhado por anjos, mas também é acompanhado pelo outro lado, né? O outro lado não vai deixar esse santo correr assim de forma livre. Então, avançando um pouco, aos 15 anos de idade, ou seja, antes dele entrar na Ordem dos Caputinos, nesse livro aqui conta a história dele, a luta contra um gigante. Padre Pio de Pietrelcina, aos 15 anos, ele tem uma visão, certo? Ele narra aqui. Ele se depara em um campo aberto com um homem esplendoroso, ou seja, de uma beleza inigualável, né? Em um campo imenso. E nesse campo imenso ele vê 2 grupos de pessoas. Ele narra assim: de lado, um grupo era composto por homens muito, muito belos, revestidos de roupas brancas. O outro lado, pessoas com aparência horripilante, né? Com vestes negras, que faziam parecer sombras escuras. Então já dá para a gente saber mais ou menos quem é que estava de um lado, quem é que estava de um outro. Francesco, né, que é o nome dele é Francesco, se viu seguindo ao encontro de um homem horrível, de estatura gigantesca,
Então, nesse campo aberto, tinha esses dois grupos, e ele se vê na frente de um homem de estatura gigantesca e aparência horripilante. E esse homem era tão alto, mas tão alto, mas tão alto, que a testa dele tocava nas nuvens. O personagem esplendoroso, ou seja, aquele que ele primeiro viu, né, aquele que tinha uma beleza acima do normal, instigou Padre Pio a lutar com aquele gigante. Só que o Padre Pio ficou com medo, ele ficou com receio. Não, que é isso? Ele é muito grande, a testa dele toca nas nuvens. Mas o homem esplendoroso falou o seguinte: entre nessa luta com confiança e combata corajosamente. Você deve lutar contra ele. Diante dos fatos, entre nesta luta com confiança e lute bravamente. Estarei perto de você. Eu ajudarei e não permitirei que ele vença. Padre Pio entra no combate, o combate foi terrível, mas graças àquele personagem esplendoroso, o gigante foi vencido e obrigado a fugir. Junto com a fuga do gigante, foge todo aquele grupo que tinha aparência horripilante, né, uma aparência de sombras escuras, eles fogem junto com esse gigante. Já dá para entender quem esse gigante representa. E quem esse homem esplendoroso que ajuda na batalha representa. Já dá para a gente entender, né? E aí o que acontece? Depois que o pessoal horripilante foge, aqueles homens vestidos de roupas brancas entram em júbilo, em comemoração, né? Nesse intervalo de tempo, o personagem esplendoroso, aquele lá, o primeiro, coloca uma coroa de indiscutível beleza na cabeça do Padre Pio. Coloca e remove. E diz: tenho reservado para você uma outra coroa, mais bela, se você souber como lutar nos encontros com aquele gigante. Ele tornará a assaltá-lo para sempre. Mas você deve combater sem medo. Eu farei sempre vencedor, porque você o fará se prostrar sempre. No decorrer aqui do nosso encontro, a gente vai ver que é recorrente, né, meninas? O combate do Padre Pio com esse tal gigante, né? É o tempo todo. E isso tem uma lógica. Você vai perguntar, em algum momento vocês podem se perguntar: mas que maldade, Deus está fazendo o Padre Pio sofrer. Tem uma lógica, tem uma explicação para isso. Nada é por acaso, tá bem? Isso aqui foi antes dele entrar, para vocês verem já a magnitude da importância do Padre Pio. Como eu falei, ele foi uma alma selecionada para Deus por um momento histórico muito importante, né? Esse momento aí das duas guerras. Em 1910 ele é ordenado sacerdote, né? Aqui. E ele começa a celebrar as suas missas. Ele tem um probleminha com um problema de confissões. Ele demora a poder confessar, né? Que é sempre uma missão que ele buscava com muita ênfase. Ele demora porque ele teve um atraso nos estudos relacionados à confissão, então ele demora um pouco. Ele vai fazer as confissões dele mais para frente, né? Acho que em 1918, por aí. Ele sofre alguns escândalos, ele é acusado de ter relações com uma das suas filhas espirituais, que é bem retratado no filme do Padre Pio 2000, Santo de Pietrelcina. Então, isso é tudo instigação do demônio, né? Para tentar, né, derrubá-lo, para tentar fazer com que ele desista, né, da sua missão. E aí ele passa, né, ele tem esse momento das duas guerras, que a gente vai discorrer mais para frente. Em 1940, ele tem um desejo muito profundo de ajudar, não só no alívio espiritual, de ajudar a levar as almas para Deus, mas também no alívio do corpo. 1940, por aí. Porque ele viu o sofrimento das pessoas durante as duas guerras. O sofrimento físico, a falta, né, de infraestrutura médica para ajudar essas pessoas que saíam do fronte. Então ele começa a ter essa preocupação em aliviar o sofrimento das pessoas. E aí que começa a surgir a ideia da Casa do Alívio do Sofrimento. Né? Que em 1940 não foi possível, porque eles estavam no auge da Segunda Guerra Mundial. Mas ali, depois da guerra, é interessante a Casa do Alívio do Sofrimento, porque ele não tinha um centavo. Como é que ele vai erguer um prédio
que hoje, se eu não me engano, tem mais de 600 salas. Como é que ele vai fazer isso? Um cappuccino, um Frei Cappuccino sem um centavo. Gente, o dinheiro veio de todo lado do mundo. Em 1956 ele está inaugurando esse hospital. E não é um hospital pequeno, não, é um hospital gigantesco. Até hoje está lá, em São Giovanni Rotondo. E, se eu não me engano, a última pesquisa que eu fiz, ele tinha mais de 600 leitos, né? Tinha mais de 600 leitos, uma pancada de especialidades. Então, você vê que o Padre Pio, ele não tinha só a preocupação, ele não teve só essa preocupação com a parte espiritual, mas com a parte do corpo, né? Com a parte do sofrimento das pessoas. Isso é de salutar piedade, é um exemplo assim, fora do comum. Isso em 1956, certo? E a beatificação, vamos lá, isso aqui é importantíssimo. A beatificação dele, o milagre, ele foi beatificado recentemente, e por incrível que pareça, a beatificação, vocês sabem, é necessário um milagre, né? Um milagre, você se torna beato. Segundo milagre, o processo de beatificação, você vira um santo. O Padre Pio foi em 99. Eu encontrei notícias aqui da Folha, do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, da época, aqui na internet, se vocês olharem. E a canonização foi 3 anos depois, em 2002. Ou seja, foi um intervalo muito pequeno. Até porque, né, meninas, milagre não faltava, né? Milagre, para isso tinha bastante. O primeiro aqui, a título de curiosidade, foi uma cura inexplicável de uma mulher de 40 anos, da cidade de Salerno. Ela foi considerada perdida pelos médicos e foi imediatamente curada por orações ao Padre Pio. Então foi uma intercessão, ela rezou para o Padre Pio, né, e obteve essa cura. E o da beatificação, isso foi da beatificação. O da canonização foi uma criança, meningite. A criança já estava entregue, já estava tudo esperando a morte, e incrivelmente, por meio de oração, a meningite desaparece. Então foram esses dois, a título de informação, foram esses dois milagres que fizeram que ele se tornasse um santo. Nós temos, a exumação dele foi feita, né? Eu queria, Laís, pode falar sobre a questão da exumação? Que tu viu com mais detalhes? Então, o corpo dele. O corpo de São Padre Pio, que a gente encontra ele ainda intacto, seria a palavra. O rosto dele hoje ainda está em perfeitas condições. Parece até que ele está dormindo, né? Ainda há relatos de algumas épocas que o vidro fica embaçado, como se tivesse alguém respirando lá dentro. E também há relatos de que a sua barba também seja sempre aparada, as suas unhas sempre cortadas, porque há um crescimento. O seu rosto sempre perfeito. Aí a gente pode se perguntar, alguém deve ter tratado, mexido ali para ele estar daquele... Olha lá, o corpo dele. Está daquela forma. Mas seria contraditório a gente pensar isso, porque as mãos de Padre Pio, elas já estão num processo mais... está mais decomposta, né? Enquanto o seu rosto, intacto. Parece que ele está dormindo realmente. E ainda há relatos que tem uma circulação de sangue da cintura para baixo, né? Sim. Nas pernas do Padre Pio. Então, só Perfeito. uma explicação divina para dar um grande santo. Exatamente. E ele morre 23 de setembro de 1968. A última missa dele foi no dia 22. E aí quando acabar a live, eu vou colocar as imagens no YouTube das Virtuosas da última missa. Ele rezando, ele consagrando o corpo de Cristo, o sangue de Cristo.
Então, depois daquela missa, ele já está muito fragilizado. Você tem 2 padres com ele, do lado, entendeu? Para auxiliar ele, para falar no microfone, já está bem velhinho. E aí, horas depois, ele vai ao encontro do pai. E é um momento muito emocionante, entende? Porque a gente está muito distante, mas pense naquele pessoal naquela época. Aquele pessoal que viveu ali com ele, que viu tudo isso, que escutou essas intercessões, que escutou esse... Nossa, eu fico assim... Bem, é fora de série a história do nosso querido Francesco Forgione, né? Que é o italiano Forgione. Que ele faleceu nessa Ele data. seria um colérico ou um melancólico, pelo temperamento bem forte. Ele não era sanguíneo, uma tendência mais para colérico, ele tinha as explosões dele, né? Nós vamos falar das explosões. Deixa eu recuperar vocês aqui. Pronto, o rosto de vocês. Pronto. Eu acho que agora tá bom a introdução, faltou alguma coisa, já dá pra gente ir para aquela parte que eu acho que tá todo mundo querendo, parte dos milagres. Agora eu vou me aquietar um pouquinho, as meninas vão começar um pouquinho aí com dos milagres do Padre Pio, tá bom? Aí a gente vai seguindo. Dá para se destacar bastante em muitos milagres, muitas conversões de outras religiões para a Igreja Católica de São Padre Pio. E também dá para se destacar vários pontos políticos também, políticos mais sensíveis, né, por causa da nossa sociedade. Dentre eles, podemos citar uma senhora que ela foi confessar com o Padre Pio e ela estava arrependida. Estava confessando sobre um ato que ela tinha feito. Ela tinha matado o filho dela já no ventre. Padre Pio, rezando junto com ela no confessionário, falou para ela fechar os olhos, se concentrar, e ela teve uma imagem em que Padre Pio perguntou o que era. E ela falou que via um papa e uma multidão, todo mundo aclamando ele, batendo palma. Um papa muito adorado pelo povo. Todo mundo gostava dele. E aí ela perguntou o que significava aquela visão. Padre Pio falou que o filho que ela matou dentro do ventre, aquele aborto que ela cometeu, o filho dela seria um papa. Então a gente vê pela doutrina mesmo, né? Uma confirmação da doutrina, que desde a nossa concepção nós já temos um plano, né? Deus já coloca um plano na nossa vida. Esse daqui, se ele seguir o caminho de Deus, ele está destinado a fazer tal, tal e tal coisa. Claro que a gente tem a liberdade de escolher o outro caminho. Esse milagre, então, ele se destaca bastante. E a mulher, ela saiu do confessionário desmaiada, inclusive, porque ela se assustou com a gravidade do seu pecado, porque muitas vezes as mulheres, não tendo informações ou por causa do medo, se deixa levar por esses atos e não pensa muito nas consequências perante a criança, né? Nos planos de Deus, o que nós devemos fazer, o que é correto a se fazer. Então, comentário? Então, dentro dessa história, né, a gente sabe o valor que tem essa passagem que fala lá em alguns dos salmos, né, que fala que desde o ventre materno, Deus estava já nos tecendo e já nos conhecia, né, dentro das entranhas de nossa mãe nós éramos conhecidos, né. Então, assim, é importante a gente meditar sobre isso, né. Sim. Sobre a importância da vida, sobre a importância daquilo que é a missão, sobre o querer de Deus sobre uma alma, né? E o quanto nós também podemos fazer atos de reparação, porque essa mãe, ela foi se confessar, né? E ali ela teve uma visão, ela percebeu o que o filho seria, e ela saiu ali, vamos dizer, desmaiada, mas também com o coração, com certeza, com uma contrição muito perfeita, e com certeza ela foi motivada pelo Padre Pio a fazer um ato de reparação, né, satisfatório ali em relação a este pecado. Então é muito importante
né, as pessoas que talvez experimentaram essa realidade diante de alguns problemas, né, que possam estar procurando uma confissão, possam estar procurando ali um auxílio, né, para viver esse processo também de cura interior que é muito necessário para quem vive esse processo. São Padre Pio também se destacava na sua história, né? Porque ele tinha uma intimidade muito linda com o seu anjo da guarda. E uma das histórias que o Igor já adora essas histórias. O Padre Pio tinha uma batalha espiritual muito grande, como o próprio Igor falou, ele salvava almas durante o dia e à noite ele sofria também, porque esses demônios ficavam um pouco bravos, né? Porque perdiam várias almas para Deus. Então, era em cima do Padre Pio. Então, o Padre Pio, à noite dele, ele era bem turbuloso, ele apanhava bastante, ele sofria bastante espiritualmente, fisicamente. E né, nessas batalhas, ele teve uma vez que ele chamou o anjo da guarda dele e o anjo da guarda não aparecia de jeito nenhum, chamava o anjo da guarda e o anjo da guarda nada. Aí acabou a tortura, o anjo da guarda veio. Padre, olha o nível da intimidade, olha o nível da intimidade. O Padre Pio brigou com o anjo da guarda dele, porque o anjo da guarda dele demorou para ir socorrê-lo. O anjo da guarda, todo arrependido, pediu desculpa a Padre Pio, falou que como Deus tinha guardado, tinha dado o Padre Pio a ele teria que realmente protegê-lo. Então ele estava pedindo desculpa para o Padre Pio, um anjo pedia desculpa para o Padre Pio, gente. Ó o nível do céu, vocês não estão entendendo? Então ele tinha essa intimidade muito forte com o anjo da guarda dele. Sim. Então, dentro dessas histórias também com anjos, né? Eu estava contando, a gente tem vários relatos dele com a experiência dos anjos. Até tem uma obra chamada Santos Anjos, que eles têm alguns livros que contam as experiências de São Padre Pio com os anjos da guarda e tudo mais, para a gente criar também essa afinidade. Porque da mesma forma que o Padre Pio tinha essa afinidade com o anjo da guarda, nós podemos criar, talvez não na mesma amplitude, né? Da mesma Nada forma. impossível. Mas, Nada impossível. Deus é que não sabe. Vamos colocar metas. Não, porque Deus é que sabe a graça que Ele concede a cada alma, né? Esse é fato. Mas, assim, diante da história de São Miguel Arcanjo, né? Que viveu, São Padre Pio teve uma experiência com São Miguel Arcanjo, né? Que foi a questão que numa das lutas que ele estava tendo com o Satanás, a batalha estava ali travando e tal. E São Miguel Arcanjo estava ali parado, vendo o Padre Pio lutando contra o demônio lutando contra o Padre Pio. Aí no final, né, daquela batalha e tudo, aí ele comenta assim, nossa, São Miguel, por que você não veio me acudir? Daí ele falou assim, Deus não permitiu que eu fosse te acudir. Daí eu falei, mas por quê? Indignado. Aí ele falou assim, porque Deus queria te ver lutar. Né? E a gente tem histórias nas quais outros santos tiveram essa experiência de combates muito fortes, né? A tal ponto, né? Que nesses combates muito fortes, a presença de Deus ela não se manifestou de forma tão clara. E os santos às vezes questionam a Deus. Tem a história de Santo Antão, né? Também que ele teve uma experiência de apanhar, né, do demônio. E ele vai questionar para Deus por que O do Santo Antão apanhava, mas batia no demônio. Era um negócio assim, é um UFC. Pronto, parei. É verdade. Gente, ó, eu peço desculpas, não sei se está dando para escutar o carro do Churros. Vamos deixar passar, tá? Faz parte do ao vivo. Então, nessa história, né, de Santo Antão, que ele também batia, apanhava, né, que tinha toda essa questão do combate, ele questiona a Deus, fala assim, olha, onde o senhor estava na hora dos maiores combates? E Deus fala assim, eu estava lá, presente todo o tempo.
E ele fala, só que eu estava vendo como você ia lutar. E no momento final, como eu vi que você lutou bem, eu lhe concedi uma graça especial para que você sempre vença o inimigo. Então, diante de situações que nós estamos vivendo, né, de combates espirituais, muitas vezes a gente se questiona, né? Oh, por que eu estou passando por isso? Onde está Deus? Né? Onde está a intervenção que a gente reza e tal? E, na verdade, Deus está atuando, sim. Ele sempre está atuando. Para nós vencermos um combate, já tem atuação divina. Porém, ele espera ver como que nós vamos lutar, né? Então, está ali mais um significado da vida espiritual de Padre Pio que a gente pode tirar para a nossa vida. A gente fala de batalha espiritual do Padre Pio, de Santo Antão, que lutava contra o próprio demônio. Muitas pessoas têm medo disso. Por exemplo, eu não vou seguir muito firme o caminho de Deus, porque senão eu vou ter que... vai acontecer coisa... vai aparecer coisa ruim pra mim e eu não quero ver. Isso não é bem assim. É tudo proporcional, né? Deus não dá uma cruz maior que a gente consegue carregar. O Padre Pio tinha essas batalhas porque ele se firmou, ele quis ter essas batalhas para salvar muitas almas, né? Nossa, a gente tem uma batalha espiritual todos os dias. É uma batalha espiritual você querer rezar ou não. Às vezes eu tô cansada, às vezes eu tô com preguiça. É uma batalha espiritual, gente. Então é tudo proporcional. Nós somos pequenos ainda, então nossas batalhas são pequenas. É uma batalha muito forte. E para a missa? Muitas pessoas preferem ir em churrasco. Que mais? Ir numa balada, mas ir pra missa não, porque eu tô cansado. Eu acho que eu vou outro dia. Deus espere eu ficar velho, me aposentar, não tem nada pra fazer. Porque aí eu vou na missa e faço essas coisas que tem que fazer para conseguir ir no céu. Gente, não espere o último minuto pra se converter. Conselho. Não espere. Porque aí vai ter mais coisa pra vocês corrigirem, pra vocês reparar, às vezes nem dá tempo. É isso. Exatamente. E dentro de... assim, existia também uma intimidade muito grande que Padre Pio ele tinha com essa questão dos sacramentos, né? E assim, a forma como ele vivia os sacramentos era a forma de fato do próprio Cristo, ali lembrando o mistério de Cristo. Então, tanto na missa, como as missas dele eram demoradíssimas, né? As pessoas falavam, né? De 3 horas de missa, mas ele sempre falava, quando era questionado, eu estou vivenciando aquilo que é um mistério maior da nossa salvação, né? O sentido real da nossa salvação. Né? E aonde eu tenho ali a completa experiência de todo o percurso de Cristo, né? Da sua consumação total, mas também de sua ressurreição, de seu sacrifício. Então, ele entrava em êxtase, e esses êxtases demoravam quando ele estava no momento da consagração da Eucaristia. Ele entrava em êxtase e ficava horas e horas e horas. E as pessoas podiam ver, né? Ele estava ali em profunda contemplação, né? E muitas pessoas entravam em contemplação justamente pelo fato de ver Padre Pio contemplando. Né? E é um mistério também muito grande que durante a Eucaristia, né, as mãos dele paravam de sangrar, né, no momento que ele estava celebrando. Porque todo o tempo estava escorrendo sangue ali, né? Se fosse ver humanamente, era impossível uma pessoa perder tantos litros de sangue durante o dia, né? Daquelas chagas não saía um cheiro de sangue, né? Característico de sangue, saía um cheiro característico de bálsamo, horas de um perfume, né? Que muitas pessoas não conseguiam identificar, né? Até mesmo quando o Padre Pio fazia, a gente vai comentar alguma coisa de bilocação aqui, né? Quando ele fazia suas experiências de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, algumas pessoas reconheciam que o Padre Pio estava ali pelo cheiro. Ele tinha um cheiro característico. Cheiro de rosas. Cheiro de rosas, né? Uma presença muito forte. Sobre a missa, eu já vou dar o milagre da levitação. Da levitação. As missas eram assim, ó. Era 3 horas de missa, mas era lotado. Lotado. Assim, quem ia para a missa do Padre Pio ia 5 horas da manhã, bem cedinho. Então ficava até depois das 8. E uma vez ele chegou e estava lotado. Então não tinha como ele ir até o altar. E aí?
levitou, andou por cima de todo mundo, chegou lá e pousou. E aí todo mundo olhando assim, ele virou e falou: gente, é como se eu estivesse andando no chão. Normal, não mudou nada. Tem esse relato no meio da missa. Ali no começo. Ele sobe por cima de todo mundo, não tem por onde passar, ele sobe por cima de todo mundo, anda por cima do pessoal e desce. Pronto. Porque chora, Superman. Tem muitos relatos, né, de experiências muito profundas de São Padre Pio. E entre essas experiências também tem as experiências com as suas filhas espirituais, né? Filhos e filhas espirituais. O Padre Pio tinha essas pessoas que se identificavam, né, como filhas dele e que ele até comprovava mesmo, né? Falava, realmente, você é uma filha espiritual, eu tenho um cuidado, um zelo com você de forma diferente. Até tem uma promessa, né, que ele deu, que ele vai ficar na porta do céu esperando até que o último filho espiritual dele chegue, né? Não sei como que ele vai receber a gente, a hora que a gente chegar, se vai ser um tapa, a porrada, você me deu muito trabalho. Você só fez eu passar raiva. Mas a gente espera que ele esteja lá na porta esperando, né? A gente quer isso, tá lutando para isso e ele tá ajudando, com certeza, com a sua intercessão. E aí tem algumas histórias até engraçadas, né? Dessas filhas espirituais, experiências que elas tiveram. Dentre elas, uma que tinha escrito uma carta para o Padre Pio. Nossa, eu ri muito quando vi essa história, né? Ela escreveu uma carta para o Padre Pio, e onde ela estava relatando várias situações que ela estava vivendo e tal, né? Porque é perceptível que naquela época, pelo ano dele, que não tinha meios de comunicações tão rápidos, né? Para poder entrar em contato com o Padre Pio, a não ser carta, telegrama, algum recado, né? Ele também tinha outros meios que eu vou falar daqui a pouco. Ele é até a pessoa, entendeu? Mas, assim, um dos meios que ela tinha era a carta. Então, ela estava escrevendo e ela foi reler, né, o que ela tinha escrito. E, de repente, veio um ventaval, assim, e a carta voou. E ela correndo atrás da carta. Cadê a carta? Cadê a carta? De repente, a carta parou, assim, do nada, na frente dela, né? E aí, como se alguém tivesse pisado em cima da carta, assim, tá? E aí, ela catou a carta, mandou a carta para ele. Daí, antes mesmo da carta chegar, ele já mandou um recado, falou assim: olha, toma mais cuidado com o vento. Ele fazia até umas piadinhas: toma mais cuidado com o vento quando você sair com as coisas. Pode ser que não vai dar certo de eu pisar na carta na próxima vez. Né? Eu comecei a rir, falei assim: olha, ainda, além de tudo, fazia umas piadinhas. Mas ele já sabia, ele falou: olha, eu já intercedi. E outra história, né, que quando ele não podia ir até a pessoa, às vezes a pessoa não podia ir até ele pedia: me envia seu anjo, né? E aí tem uma história... Devia ter uma fila de anjo. É exatamente isso que eu vou contar. Né? Um dia, um dos freis que cuidava dele, né, falou assim, chegou no superior e falou assim: olha, o Padre Pio não dorme não adianta ficar lá cuidando dele, porque ele não dorme. Eu tô cansado, quero dormir, mas o Padre Pio não dorme. Daí ele falou assim: mas então vou perguntar pro Padre Pio o que tá acontecendo. O superior chegou e perguntou pra ele, falou assim: mas o que você fica fazendo que você não dorme? Ele falou: fico rezando. Mas Pio, já tem não sei quantas horas durante o dia para rezar. Não, mas eu preciso rezar, porque eles não me deixam em paz. Quem não te deixa em paz? O demônio? Perguntou. Então, não, os anjos, porque os anjos não param de chegar. Vinha anjos de todos os lugares, né, da terra, trazendo recados dos filhos espirituais. Então, o Padre Pio é impressionante, assim, que é também um dom místico, a questão de dormir pouco, né? Porque ele não dormia mesmo, né? A hora ele não dormia porque o demônio não deixava, estava batendo nele lá, vivendo os combates. A hora ele não dormia porque os anjos não paravam de chegar, né? Com pedidos de oração. Isso. E sem falar que ele rezava incontáveis... Pode falar, Igor. Incontáveis... 30 rosários. Isso. Como é que você reza 30 rosários no dia? 4 terços, vamos... Não, o dele não tinha ainda os luminosos. Então é o clássico, só com 3. Então era 1 hora. Se ele rezou 30, tá devendo, é 24 horas o dia.
Entendeu? É tenso demais. Aham. É um dom também, é um dom, uma graça divina que ele tinha recebido de estar sempre em comunhão dos mistérios divinos que a gente medita no terço, porque o terço ele tem uma profundidade espiritual, né? No terço nós não estamos repetindo palavras, no terço nós estamos num fôlego de amor, né? Assim como o seu coração bate inconstavelmente, né? Para poder você viver, mesma coisa o terço. Pode falar, Igor. Não, você falou do texto, é porque a Lectio Divina, a leitura que a gente faz, a leitura orante, é Brasil orante, a leitura orante da Bíblia, né, que a gente faz e tem aquelas 4 etapas, o rosário é uma Lectio Divina, porque cada mistério é uma passagem da Bíblia. Então, é uma leitura divina. Você só não faz a leitura em si, né? Mas você medita, são as 4 etapas, que é a leitura seca, né, do texto bíblico, a meditação, a oração e a contemplação. São as 4 etapas da Lectio Divina. No texto, no rosário, você não faz a leitura seca, mas você faz a meditação, né? Você faz a oração, que é a conversa direta com Deus, e você faz a contemplação. Entendeu? Então ele estava o tempo todo em Lectio Divina. O tempo todo. Entende? Era isso. Parei. Sim, não, pode ficar à vontade. Ele vai começar a fazer mímica lá, assim, pode liberar essa E é interessante nós percebermos que dentro dessa mística da contemplação, né, ele vivia essa experiência, tanto do rosário, como também fazia a liturgia das horas, né, porque é uma obrigação dos sacerdotes. Ele cumpria todas, celebrava a missa, atendia inúmeras horas de confissão, né? E assim você pensa, nossa, mas em 24 horas é impossível fazer tudo isso, né? Realizava milagres, deslocava, estava em 2 lugares ao mesmo tempo, apanhava o demônio, conversava. Ele tinha conversas espirituais, né? Assim, voltando só naquela história que eu estava contando, né? Ele tinha conversas, esse mesmo frei, né? Eu tinha vários freis que cuidavam dele, mas tem um dos freis, que agora eu não me recordo o nome, que ele relatou muitos dos feitos de Padre Pio, né, em livros. E aí ele fala sobre essa experiência que o Padre Pio tinha de estar sempre em oração, de estar sempre em contemplação, mesmo quando parecia que ele estava dormindo, às vezes ele não estava dormindo, estava bilocando, né? Nós vamos explicar um pouquinho sobre isso. E aí ele fala assim das experiências que ele tinha com Nossa Senhora, com o Menino Jesus. Um dia o frei chegou e ele falou assim, ué, com quem será que o Pio tá conversando? Chegou e o Pio tava numa conversa, né, Padre Pio? Uma conversa assim longa, assim, dando risada, como nós estamos dando aqui, com uma liberdade. Ah, é mesmo, mãe? É verdade? E caía na risada. Então você fez isso mesmo, Miguel? Gente, como eu queria. Ah, então é isso mesmo, Jesus. E aí o Frei falou assim, eu não acredito que ele tá tendo conversas assim como do cotidiano com o Padre Padre Pio estava tendo conversa do cotidiano com Nossa Senhora, com Miguelzinho, amigo, né? Best friend forever. E também o próprio Jesus. Né? Então, assim, ele conta dessas experiências. E é interessante que também, muitas dessas êxtases, né, muitas dessas experiências de êxtase, Jesus revelava coisas para ele profundíssimas. Né? Até mesmo de pecados de outras pessoas pelas quais ele deveria interceder. Né, situações que ele deveria pedir. É muito interessante que a experiência assim, de alguns superiores dele que estavam fazendo alguma coisa errada, e aí às vezes ele tinha recebia, né, aquela presença de Deus falando para ele o que o superior estava fazendo, e ele ia até o superior, falava, olha, você está fazendo isso, Deus não se agrada, e tudo mais. Até tem a experiência, não sei se você vai contar essa história. Que ele tava testando? O superior testando? É. Ai, é muito legal. É assim... o Padre Pio tinha vários extras, tinha momentos muitos momentos de conversa mesmo, profunda com Deus, com Jesus, Maria, com Miguelzinho. E aí o superior sabia, tinha ciência de tudo aquilo. Mas teve uma vez que o superior chegou no quarto dele, olhou pro Padre Pio, viu que ele estava em êxtase, e ele, será mesmo que ele tá em êxtase? E ele duvidou. Aí esse superior foi do outro lado, é convento, né? Do outro lado do convento, e falou assim, Pio, vem aqui.
demorou, demorou um pouco. O Padre Pio chegou assim, o que você queria? Imagina, ele parou de conversar com Jesus, porque Jesus respeita a superioridade e a obediência que eles têm para os superiores, né? Parou a conversa de Jesus. Jesus parou de falar o que ele estava falando, porque o outro estava testando para ver se realmente ele estava em êxtase. Ai. E a outra questão, você falando da confissão, ele, no, quando o pai dele estava nas últimas, estava quase falecendo, ele ajudou na confissão do pai dele. Ele foi lembrando a cada pecado que ele cometia, que ele cometeu, e foi confessando o pai dele. Você vê a profundidade no desenvolvimento espiritual daquele santo, que o objetivo dele era ajudar a converter, a salvar almas, custe o que custar. Ele estava ali para reparar o coração de Jesus, para salvar almas e colocar o maior número de almas possíveis no céu. Isso. Deixa eu colocar aquele milagre lá da ressurreição, que é pesado. Aí depois, Laís, você anima a gente com aquela coroa de Nossa Senhora que sumiu. Viu? Gente, tem um milagre de Padre Pio de ressurreição. Ele é pesado, mas a gente tem que falar porque o final é feliz. Mas o desenrolar é tenso. E dá para ver a grandeza da fé das duas pessoas. Das duas. Isso. Tanto do Padre Pio quanto da senhora, né, da moça. Uma moça, ela teve um bebezinho, né? E esse bebezinho veio a falecer. Pequeno, ainda pequeno. Eu não tenho certeza se foi num parto, assim, logo depois do parto. Não foi. Porque ela pegou o metrô, né? Logo depois, né? Então deve ter sido uma criança pequena, de poucos dias ou meses. A criança morre. Ela já conhecia o Padre Pio, já conhecia o histórico e tal. Ela pega a criança e bota dentro de uma mala. A criança é morta. Bota dentro de uma mala. Pega um trem e vai até San Giovanni Rotondo. Chegando lá, como a Raquel falou, o Padre Pio confessava, teve dia que era 16 horas de confissão. Ninguém sabe como é que ele aguentava, né? Ficar sentado, né? naquela casinha lá e tal. Tinha um negócio divino ali sustentando ele. Então ela chegou, tinha uma fila interminável de pessoas lá dentro. O que a gente sabe é que essa criança ficou dentro dessa mala 24 horas. O corpinho. Chega lá para a confissão, ela estende a mala para o Padre Pio. O Padre Pio olha, e ela chorando e tudo mais, mas ela acreditou que ela queria, né? Como a Laís falou. A mãe poderia ter pego a criança, não, vamos enterrar. Vamos enterrar, já morreu mesmo. Mas ela vai lá. Ela acredita em Deus, ela acredita que ali tem um santo, ela acredita que ali tem um intercessor de Deus. E ela leva. O Padre Pio olha aquela criança, dá aquela, né? Porque deve ser uma sensação pesada. Você abriu uma mala e vê uma criança morta ali dentro. Ele pega a criancinha com as mãos, ó, chagadas, toca na criança e olha para o céu e reza. E a mãe chorando. De repente a criança começa a mexer. A mão, mexe uma mão, mexe outra, mexe um pé, mexe outro. Aí Padre Pio, brincalhão, tá chorando porque ele estava só dormindo. É a história da ressurreição de uma criança com 24 horas morta. Então, como eu falei para vocês, eu considero o Padre Pio um Moisés, assim, sabe? Dessa nova era. Porque, tipo, Moisés, né, abre o mar, faz brotar, né, faz aquelas que o Padre Pio é desse nível. Então, e mais importante foi o que a Laís destacou, a fé dos dois. Da mãe e do Padre Pio, que pediu. Entende? E agora, para relaxar, vamos aqui para Nossa Senhora e a coroa dela. Eu não preciso de nenhum comentário nessa história. Eu acho que, assim, a própria história já... Né? Padre Pio gostava muito de ajudar os pobres. É característica de todo santo. Característica de todo santo. E, às vezes, algumas joias de Nossa Senhora sumia. Aí os superiores sabiam que Pio tinha dado essas joias para os pobres.
Mas, assim, tinha toda uma organização, né? Dentro de todo o seminário, convento, uma organização financeira, né? Cada dinheiro é destinado de uma forma. Teve uma certa vez que a coroa de Nossa Senhora sumiu. Pio, cadê a coroa? Cadê a coroa? Ele falou assim, não sei onde está a coroa. Cadê a coroa? A coroa de Nossa Senhora, ela faz o que ela quiser com a coroa dela. Ela mandou dar pros pobres, dar pros pobres. A coroa é dela. Ela faz o que ela quiser. E ele tinha sempre esse humor. A gente fala que ele é um colérico, né? Por causa, às vezes, de algumas explosões dele. Mas ele sempre queria resgatar essa leveza das risadas, daqueles momentos com os freis mesmo, que quando eles estavam juntos no almoço, ele soltava aquelas piadinhas e tudo mais. Ele queria dar alegria para os outros também, né? É muito, muito legal. Agora aqui, para encaixar a gente, né? Que somos grupos de orações. Padre Pio, em 1966. Ele já estava... Faltava 2 anos, né? Para ele falecer, em 1968. Ele fala num evento de 2 acontecimentos. De 10 anos. 10 anos da casa, né? Da Casa do Alívio do Sofrimento. E o segundo encontro internacional dos grupos de oração. E Padre Pio fala aos grupos: espalhem-se desde já em todo o mundo. E recomendou: reúnam-se periodicamente para oração em comum. A sociedade de hoje, ou seja, na década de 60, não reza, por isso está em pedaços. Então, se a gente não está com a sociedade tão boa, é porque deve estar faltando a oração. Quanto mais oração, mais a humanidade se aproxima de Deus. Porque toda nação que se distancia de Deus... Você vê a Alemanha lá, na União Soviética. A União Soviética, o Stalin, o regime comunista. Você vê o nazismo na Alemanha. Todos eram regimes que a figura de Deus era colocada de lado. Então, quanto mais a sociedade se afasta de Deus, mais ela corre o risco de acreditar em qualquer coisa. Sabia? Exato. Eu acho que hoje a gente tem o erro de separar as coisas. Eu sou católica, então no momento da igreja eu sou uma pessoa, no momento da igreja eu tenho um pensamento, mas quando eu tô na minha faculdade já é outra coisa. Então, religião, o resto, coisas à parte. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Se vocês não pegam a fé de vocês e vivem ela, vou te contar um negócio, querido. Tu não é católico, não. O católico, ele vive aquilo que ele prega, ele aprende, eu acho que é a Déia Tiba que fala isso, o bom católico, ele aprende, tá errado? Aprendeu, e eu me corrijo. Só na igreja que eu vou me corrigir? Não, na minha vida toda. Agora, aquele mau católico, ele tá errado, escuta, né? Ele escuta aquilo e desenvolve uma desculpa para não cumprir aquilo. Daí, Tiba, tava lendo sobre eles falando, tava lendo sobre. Então, eu acho que a dificuldade de nós, hoje em dia, é a gente querer separar a Laís da faculdade, a Laís do serviço e a Laís católica. Não, não. Você não é católica. Se for fazer, desculpa, gente, mas vocês não são. Aquele católico é o que prega, é aquele que vive e é aquele que ensina. Né? Porque, na verdade, a missão da igreja, quando Jesus ele vai falar sobre ide, pregai o evangelho, né, a toda criatura, esse ide de Jesus para nós é um convite a ir ensinar. Né? A missão da igreja é ensinar. E a partir do momento que eu aprendo, eu começo a buscar praticar aquilo que eu aprendi. Né? O Padre Pio ele trabalhava muito essa realidade de ensinar os seus dirigidos a praticar aquilo que ele estava ensinando, aquilo que ele vivia, né, de forma tão profunda que eles percebiam isso. Tanto é que tem um relato, né, de um dos... Não estava aqui no script, mas
Meio Já bem. fugi várias vezes. Eu acho que tá bom. Mas dentro da realidade, né? Por exemplo, tem um dos filhos dele que ele fala mal de um pronunciamento da igreja em relação ao próprio Padre Pio, né? E ele vai e tenta defender Padre Pio. A intenção dele, de certa forma, era boa, né? Como assim, muitas coisas que a gente fala, não, a minha intenção é boa, né? Mascarada de boa. Porém, em todo caso, a igreja, ela tem uma hierarquia e nós precisamos respeitar a hierarquia. Nós precisamos rezar pela unidade da igreja, precisamos rezar pela restauração dos nossos pastores, né? Existem algumas pessoas que são chamadas a fazer algumas espécies de correção, como Santa Catarina de Siena. Foi lá, mandou uma carta para o Papa e falou, volta lá para o teu lugar. Mas foi inspiração divina, né? Mas foi com muito amor, muito zelo, com muita oração. E esse, na verdade, não estava com essa intenção. Então, ele vai conversar com o Padre Pio, assim, achando que fez uma grande coisa. O Padre Pio lhe dá um tabefe, daqueles que entortou o rosto. Não é sentido figurado. Ele realmente meteu a mão na cara. E aí, ele saiu, assim, como se sentindo mesmo envergonhado, ao mesmo tempo triste, porque o Padre Pio tinha feito isso. Mas com aquele tabefe, à noite, ele entrou num profundo ato de contrição, a qual ele viveu a experiência, né, de chegar até diante do Padre Pio e ele viver ali, de fato, a experiência da absolvição da forma correta. Então, assim, essa humildade de Padre Pio que ele nos ensina, nos leva a entender que, dentro da hierarquia da igreja, o que a igreja se posiciona como, de fato, doutrina, né, e quando o Papa fala também em forma de doutrina, não há erro, né? Existem situações que pode ter algumas infiltrações na igreja, que a gente sabe. E isso cabe a nós como cristãos também, e o Padre Pio também sabia disso, fazer o quê? O nosso papel de oração, de conhecer um pouco mais da doutrina para poder saber diferenciar, né? Como que você vai saber diferenciar o lobo do cordeiro, né? Conhecendo. A mesma coisa aconteceu com uma outra experiência na confissão. O Padre Pio estava lá para atender a confissão, 16 horas, aí vem um cara, todo bem vestido, né? Chega para ir para a confissão, aí de repente, o Padre Pio falou assim, pode se ajoelhar, né? Porque na época todos confessavam ajoelhados. É uma prática da Igreja Católica, muito louvável, inclusive, né? Quem puder confessar de joelhos é algo muito belíssimo, faz parte da nossa tradição. E aí ele falou, no meu reino, ninguém se ajoelha. Ele falou, então, posso fazer o sinal da cruz? Ele falou, no meu reino ninguém faz sinal da cruz. Então, quais são os seus pecados? No meu reino ninguém reconhece nada. Daí, Padre Pio, daí esse homem saiu. Daí o frei que acompanhava, né, viu que o Padre Pio não tinha dado absolvição, não tinha feito a oração, ele falou assim, ô Pio, quem era aquele ali que saiu daquele jeito e você ficou olhando daquela forma? Né? Aí o Padre Pio falou assim, o demônio não me deixa em paz. Né? Então, essa materialização do demônio até o ponto de ir lá na confissão e mostrar, né, que no reino dele ninguém ajoelha, ninguém reconhece pecado e ninguém faz sinal da cruz. Olha para você ver, isso a gente aprende um grande sinal. Se você não tem dificuldade para ajoelhar diante de um problema físico, você ajoelha. Nós precisamos adorar, reconhecer a Deus. Porque quem não adora é só outra pessoa. Né? Nós precisamos reconhecer os nossos pecados, porque somente o pai da mentira e do orgulho que não reconhece pecados, né? E fazer o sinal da cruz, porque é o sinal da nossa salvação. E cumprir o sacramento da confissão, né? E de todos, né? Cumprir o sacramento da confissão. Muitas pessoas pensam que como que eu vou confessar com alguém que é pecador também? A fala. Posso falar? Pode falar. Pode. Essa coisa do não confessar com um outro pecador, né? Eu gosto de dar o exemplo. Aprendi com o Padre Paulo Ricardo. Do ouro. Padre Paulo Ricardo, né? O ouro. Convertida por ele, querido. Adoro o Padre Paulo Ricardo. Católico Jujuba, entendeu? Católico Jujuba, quando não é o católico Jujuba, é o católico, o outro lá, é escrupuloso demais. Né? Muito escrupuloso. Tem os dois. E tem o católico IBGE, que é só da estatística, que é do Padre Leonardo. Não vamos confessar com o padre porque ele também é pecador. A confissão não é para o padre, é para Deus.
Você está confessando é para Deus. Ele é só um intermediário. Ele pode ter cometido o pior pecado do mundo. O seu sacramento da confissão continua válido. Por conta da sujeira dele, do padre, Deus não vai deixar você na mão. É a mesma coisa. Ah, não vou comer Eucaristia, porque o padre é pecador. Não interessa. A Eucaristia, depois que ele faz lá, né, a consagração, tá valendo. Se for um padre realmente consagrado, né, passou por todos os processos da igreja. E o exemplo que o padre Paulo Ricardo deu é do ouro. Tá, vamos rezar pela alma da Suzane von Richthofen, pelo que ela fez e tudo mais. Mas o ouro, na mão da Suzane von Richthofen, perde o valor? Ouro não perde o valor. Então como é que a Eucaristia perde o valor na mão de um padre pecador? É a mesma coisa. Não vai perder o valor mesmo. É o corpo de Cristo que está ali. Então esse negócio de dizer, tanto lá na Eucaristia, quanto na confissão, não importa o pecado do padre. Não importa. A promessa da confissão é de Deus. Você está confessando para Deus. Esquece padre. Esquece padre. Entendeu? Ele está cumprindo a missão dele lá, que é a confissão. Perfeito. E você está lá para se ajeitar para salvar a sua alma. Então você está confessando é para Jesus Cristo. Esquece padre. O que a Laís falou, daquela coisa de viver, né? A Laís na faculdade e a Laís na igreja. É o sal. Cadê o sal? O sal da terra é quem? É o cristão. Se perde o sal, serve para quê? Joga lá para ser pisado. Então, se ele está sendo de um jeito na igreja e outro na faculdade, nem sal ele é. Gente, o céu, o purgatório, o inferno é verdade. É tudo verdade. É tudo verdade. Não é invenção medieval. Não é invenção dos padres. É tudo verdade. E o que a gente está aqui é para salvar a nossa alma e a de todos vocês. Ajudar a salvar todo mundo. A gente se encontrar todo mundo lá, porque essa vida é passageira. Daqui a pouco nós vamos morrer. Eu tive um filho em 2016. O menino já está com 6 anos. Daqui a pouco está no meio da minha mãe. É rápido, gente. Passa rápido. E como a Laís falou, não vai deixar para quando tá velho e não, porque pode ser que não dê tempo. A misericórdia de Deus é infinita. De fato. Mas a nossa vida é finita. Ela acaba. Não vai ficar eternamente aqui nesse mundo. E o Padre Pio, até falando um pouco da missão dele. Uma das missões do Padre Pio, entre muitas, como ser esse intercessor na época da Primeira Guerra Mundial, é a questão de comprar as almas. Né? Vou até botar aqui, página 63. Ó. Padre Pio tinha o costume de dizer: se soubessem quanto custa uma alma, as almas não foram dadas de presente, foram compradas. Vocês ignoram aquilo que custaram a Jesus. Ora, precisam pagar-lhe sempre com a mesma moeda? É por isso que de dia eles ajudavam a salvar e de noite ele apanhava do demônio. Entendeu? E a gente pode pensar, mas Deus é ruim, tá deixando o Padre Pio sofrer. Foi como as meninas falaram. Deus não coloca uma cruz maior do que cada um pode suportar. Se Padre Pio estava recebendo aquilo ali, é porque Deus sabe que ele aguenta. Ele queria reparar o coração de Jesus. Exatamente. E ele já foi preparado desde os 5 anos. Ele já é uma alma que... Ele era treinado por quem? São Miguel. Nossa Senhora e Jesus Cristo. Quer mais o quê? Fora o anjo da guarda dele, que ele tinha acesso, sabe-se lá o que mais. E lembrando, tudo isso que a gente está falando de Padre Pio, não é Padre Pio que faz sozinho. Quem faz sozinho e fica negócio de soberba aí, que não se... Como é? Que não se confessa, que não faz o sinal da cruz, e que não... No meu reino, né? No meu reino não se faz... Pois esse reino é o reino da soberba. Porque a humildade é zero. O Padre Pio, no próprio vídeo do Tabef, ele fala pro filho dele: aprenda a ser humilde. Humildade acima de tudo.
Até porque, por que Satanás detesta Nossa Senhora, Padre Pio, São José? Por que eles não gostam de estar perto deles? Porque eles são extremamente humildes. E para quem é soberbo, a humildade dá ânsia, irrita. Entende? E eu tenho que falar do milagre do monge voador. Eu tenho que falar. Gente, Segunda Guerra Mundial. Contexto. Segunda Guerra Mundial. Você tinha o eixo, que era formado pela Alemanha, pela Itália, pelo Japão. Acho que tinha a Áustria e a Hungria também. E você tinha os aliados, que era formado pelos Estados Unidos. Acho que o que restou da França, depois que o Hitler invadiu lá. Inglaterra, até o Brasil, né? Canadá. Os países mais aqui dessa parte aqui nossa da América. Pietrelcina ficava na Itália. Então, Padre Pio estava num país do lado do Hitler, né? A Itália do eixo. E lá nas regiões próximas de São Giovanni Rotondo, São Giovanni Rotondo tinha um armazém com arsenais. Então, é um local estratégico para bombardear, certo? Então, acontecia de muitos aviões, tanto britânicos quanto americanos, ou seja, dos aliados, tentavam sobrevoar aquela região de São Giovanni Rotondo para bombardear esse armazém. Só que acontecia uma coisa estranha. Toda vez que eles voavam essa região de São Giovanni Rotondo, detalhe, várias cidades ao redor ali de São Giovanni Rotondo foram bombardeadas, mas lá não caiu bomba. Caiu só algumas, mas girou em outro contexto. Então todo avião que passava naquela região para fazer uma missão de bombardeio, havia uns relatos de que na frente do avião aparecia um monge voando com os braços abertos, falando assim, sai daqui, sai, vai-te embora. E aí o pessoal começou a ficar com medo de sobrevoar a área. Porque como é que pode? Um monge voando? Até que um general americano, eu não sei nem se é general, é porque tem um outro nome para aeronáutica. General Exército, eu não sei. Um de alta patente lá da aeronáutica. Se eu estiver errado, me corrijam depois. Eles, olha, vocês estão com medo, vocês são covardes, eu vou com vocês agora, nós vamos bombardear a região lá de São Giovanni Rotondo. Perfeito. E aí, esse general vai, sobrevoando, vai com um avião, é aqueles aviões que eles sobrevoam e só soltam as bombas. É bombardeiro, né, que eles chamam, os bombardeiros. Então, lá vai o avião cheio de bombas, ele vai sobrevoando uma floresta, antes de São Giovanni Rotondo. Sabe o que acontece? Todos os mísseis caem, sem nenhum acionamento, na floresta, que não tem ninguém. Todos os mísseis que eram para jogar de São Giovanni Rotondo, caem sozinhos, misteriosamente nessa floresta, antes. E aí ele prossegue um pouco. Quando ele prossegue, lá se vem o monge de novo, aparecendo nos céus. Fazendo sinal para eles voltarem. Só que dessa vez teve um fato específico. O avião começou a funcionar sozinho. O avião começou a funcionar sozinho não. Começou a ser controlado sozinho, sem intervenção humana. E esse avião é levado de volta à base aérea, sozinho, e pousa sozinho, sem intervenção de nenhum piloto. Não se sabe se foi um anjo, não se sabe se foi Padre Pio, a única coisa que a gente sabe é que foi Deus. Pronto. Não é para bombardear aqui. Aqui não é para bombardear. Volta com esse avião para lá. Volta para lá. Lá. E ele voltou. E aí agora o general viu, né? Acreditou. E já estava o zum do Padre Pio. O Padre Pio estava ficando famoso na região. Só, olha, tem um monge muito famoso, muito milagreiro, que o pessoal fala, num convento em São Giovanni Rotondo. Então vamos lá. Aí o general foi com os outros oficiais. General não seja general, porque a aeronáutica... Não, protestantes. Já está dando spoiler. Todos protestantes, né? O grosso nos Estados Unidos, né? Quando não é protestante americano, né? Nos Estados Unidos é anglicano, né? Na Inglaterra, a igreja anglicana. É tudo protestante. É tudo filho da desobediência. Mas rezamos por eles. E eles vão ao convento. Eles vão lá no convento.
E aí eles se deparam com um monge. É esse. E aí o Padre Pio chega ele chega justamente no tal do general e bate assim no ombro dele. Era o senhor que estava querendo matar a gente ontem? Gente, tem as fotos. Tem foto do Padre Pio com eles. Eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês. E o mais interessante, a Raquel vai falar. O dom da glória. Você A glória. de Como? falar várias, passolaria, que é o dom Pronto. de falar várias línguas, né? As pessoas entenderem na língua. Então, por exemplo, o Padre Pio, ele falava italiano e a pessoa entendia na língua dela, né? Exatamente. Aí aí teve o encontro deles lá, né? Depois eu escrevo no chat. Isso. Teve o encontro deles lá. E aí o general aí, o oficial americano, na hora que ele tá saindo, ele fala o seguinte: nossa, mas esse monge fala tão bem o inglês. Não, ele não fala o inglês, ele só fala italiano. E era um italiano bem arrastado do interior, não era nem aquele italiano da capital. Ou seja, é igualzinho o dom lá de Pentecostes. O Espírito Santo desce nos apóstolos Nossa Senhora e eles começam a falar em sua língua vernácula, né, a língua do seu próprio país, e que o grego escuta em grego. Né? Sei lá, o búlgaro escuta, não sei nem se tem essa língua. Naquela época eu não lembro daquelas línguas lá da época de Cristo. Tinha o grego, tinha o latim, tinha o hebraico ou uma outra língua lá. Ele falava, Paulo não é apóstolo. Pedro falava, vamos supor, em hebraico, e o grego escutava uma tradução simultânea, poderíamos assim dizer, em grego. E o Padre Pio, em 1940 e pouco, com esse mesmo dom. Sim. Olha que incrível. Só que eu vou fazer um apêndice aqui, né? Que em relação à questão dos dons místicos, né? Os dons místicos de Padre Pio, eles são muitos, né? A gente está trazendo alguns poucos dons. Mas, assim, ele tinha vários, como a clarividência, né, que a gente foi citando, que era escutar, e perscrutar os corações, entender os pensamentos que estavam passando ali na cabeça da pessoa, por isso ajudava na confissão. Esse dom de falar, e por isso ele conseguia atender pessoas que vinham de todas as regiões, porque ele escutava também a pessoa falando no italiano, mesmo que a pessoa estivesse falando na língua nativa, ele escutava no italiano e conseguia falar com a pessoa e a pessoa de outra língua entender, né? Assim, e ele falando no italiano. Então, assim, é uma graça divina, até mesmo para exercer o ministério dele. É duas vias, né? Tanto para ele, entendi em italiano, quanto para o outro que entendi em inglês. Olha aqui, gente. Tá aqui a foto. Vocês podem procurar, vocês botam no Google. Padre Pio, a história extraordinária do padre que voou na Segunda Guerra Mundial. E aí vocês colocam que vai aparecer ele aqui, ó, várias fotos, ó, dele com os oficiais aqui. Detalhe, a Laís deu um spoiler, mas tá aí. Todos eram protestantes, mas tu acha que depois de um negócio desse não vira católico? Converteram todos. Converteram todos. Acho que já deu bastante. Vamos para a parte final da missão dele, né? Tem muito, já estamos com 1h13. Eu falei mais ou menos 1h30. Vocês têm algum milagre, mais alguma coisa? Vocês querem colocar? Não, a questão que eu quero comentar só para o pessoal poder entender um pouco essa questão da bilocação, né? Tem muitas histórias, vocês podem procurar e vão encontrar várias, né? Mas aí só para entender que a bilocação é uma graça divina que Deus concedeu para ele, da qual ele mesmo não conseguia entender e não sabia que ele exercia, né, de tal forma. Então, às vezes ele estava lá passando mal no quarto e alguém precisava de ser atendido em confissão, uma filha espiritual, alguma coisa nesse sentido, alguém nesse sentido, pedia, enviava o anjo e ele saía de lá de onde ele estava, né? E ia até atender a confissão, mas o corpo dele permanecia também ali no estado, às vezes, de doença e tudo, e estava ali atendendo a confissão. E aí os relatos das pessoas depois se cruzavam. Não, mas a tal hora ele estava aqui passando mal. Como que ele estava ali te atendendo? E aí foram onde eles foram entrando em consenso durante as histórias e chegando a essa conclusão. Teve outros santos também que tiveram essa mesma experiência da bilocação. E nós temos um santo no Brasil, depois eu também vou deixar aqui, né? O Beato Eustáquio,
que ele também tinha esses relatos de bilocação. E tem outros santos que tiveram essa experiência. Você estava falando sobre os anjos da guarda que ia até Padre Pio. Teve uma vez que um frei estava passando por perto do quarto de Padre Pio e viu alguém passando, e algumas vozes também. Aí ele entrou no quarto do Padre Pio e perguntou se ele estava escutando uma coisa e tal. Aí ele falou que eram as almas do purgatório que estavam pedindo orações para ele. São as almas do purgatório que pedem orações. Eu coloquei a Santa Teresinha de Jesus e o Padre Pio por causa da bilocação, vocês sabem, né? Da história? Com a de Santa Teresinha, não. Santa Teresinha. Padre Pio foi visto no dia da beatificação dela, lá em Roma. Lá em Roma. Verdade. Aí eu até botei na arte, sabe-se Deus fazendo o quê? Porque não foi só para ver a beatificação, não. Era para ver, mas também tinha alguma missão muito forte. Alguma coisa lá, porque o fenômeno da bilocação não era só para ele assistir, né? Tinha alguma coisa para ele interceder lá, mas tem sim, e é até de um dom. É Dom Ordione, se eu não estiver enganado. Ele viu Padre Pio lá enquanto ele estava em São Giovanni Rotondo. Eu acho que é uma das... Se eu tiver a graça de Deus de ir para o céu, uma das primeiras coisas que eu quero perguntar para o Padre Pio, o que ele estava fazendo lá no dia da beatificação dela. Lá no céu a gente vai ter entendimento de vários mistérios, mas ele vai perguntar isso. Eu quero saber, porque envolve uma santinha que eu sou muito devoto. Aí eu quero saber do babado deles dois, entendeu? Deles dois, que eu gosto muito dela. Santos são todos amigos, né? A gente sabe que tem amizades entre eles, né? Por exemplo, Com certeza. Padre Pio confessou São João Paulo II, sabia que ia ser Papa e que sabia que ia ser santo também. Era filho espiritual da Gema Galgani. Da Gema Galgani. Então, os santos são tudo amigos. São todos amigos. Muitas histórias, gente, muitas histórias mesmo de Padre Pio. Falei da Gema Galgani, lembrei da menina que era cega, né? Diga. E aí ele estava servindo um altar. E aí ele chama, Gema, vem aqui. Não sei nem se é assim que fala em italiano, mas tô falando aqui. Vem aqui. E aí ela se aproxima e vai ajudar ele nas coisas ali do altar, como coroinha, né? Ele pede ajuda ali para alguma coisa que ele estava precisando. E aí os pais ficam impressionados porque ela era cega, ela não tinha as pupilas dos olhos. E ela continuou sem as pupilas dos olhos, mas já podia enxergar. Né? Então, assim, para você ver que não tinha limites, né, os milagres. Primeiro que ele sabia o nome da menina sem ser apresentada, e segundo que aconteceu um milagre instantâneo da cura dela, né, e de forma inexplicável ela continuou enxergando mesmo sem ter as pupilas. Então, assim, a história de Padre Pio é vasta, mas vale a pena a gente pegar esse intercessor, vamos dizer assim, como nosso amigo, né? Sim, seja o filho espiritual de Padre Pio, que ele vai ter esperando lá no céu para cada um entrar. E sem falar que ele auxilia nos processos de santificação, né? Quantas pessoas que vivem essa experiência de fazer as novenas de Padre Pio, colocar causas e viverem libertações, profundamente conversões, né? Então a gente tem que pedir essa graça. Vamos pedir a Deus essa graça da conversão verdadeira. Amém. Tudo aquilo que a gente já foi elencado durante essa 1h19 que a gente está aqui, que passou muito rápido, a gente mostra que o Padre Pio ele veio com até uma espécie de resgate da fé católica. Porque o começo do século XX foi um século de avanço de comunismo, de ateísmo. Avançou muito. Essa coisa de ateísmo é do 18, 19 para cá, século 20. Foi uma época de eugenia. A eugenia, selecionar as pessoas por raça, que os nazistas fizeram. A própria Itália também, até aqui no Brasil, se vocês olharem, uma Constituição, acho que é de 1910, tem uma Constituição, acho que é antes da Constituição polaca, que tem lá escrito num dos artigos, incentivar, promover a eugenia, ou seja, houve uma época no século XX, ali,
nesse intervalo até o final da Segunda Guerra Mundial, esse negócio de eugenia, ou seja, selecionar as pessoas pela raça, matar deficiente, matar síndrome de Down, entendeu? Teve uma época que isso era moda, cientificamente falando, entendeu? E era estudado, e a ciência, uma parte da ciência até aprovava. Então foi uma época muito tenebrosa. E Padre Pio, ele trouxe esse resgate da fé católica. Ele era acusado de ser medieval, entendeu? De ser atrasado, de não estar acompanhado com os tempos modernos, que agora é um negócio não está atualizado com os tempos modernos. Então, ele trouxe esse resgate daquela ideia do céu, do purgatório, anjo da guarda. Anjo da guarda, se o pessoal já estava pensando em ateísmo, o que é anjo da guarda? Né? Então, e o mais importante dele, que ele viveu do começo ao fim da sua vida, foi o sacrifício, o sofrimento. Aí você vê que ele é assaltado pelo demônio o tempo todo, a vida inteira. No próprio vídeo que eu coloquei no YouTube, contrição via tapa na cara, que ele dá o tapa na cara e o rapaz entra em contrição, o cara quando entra em contrição, ele fala: ô Padre Pio, eu quero mudar de vida, eu quero procurar aquela paz que eu nunca tive. Aí o Padre Pio diz assim: você vem pedir paz para mim? Eu que não tive uma hora de paz em toda a minha vida. Entende? Essa é a principal missão do Padre Pio, que é a missão de Cristo, é a imitação de Cristo, lá do livro do Thomas de Kempis. É sacrifício. Ele se sacrificou. Aqui a gente falou de algumas almas, mas sabe-se lá quantas almas o Padre Pio serviu de intercessão durante esses 80 anos da vida dele. Então a missão dele foi servir como holocausto vivo, pelos próprios estigmas. Ele passou 50 anos com esses estigmas, gente. 50 anos. Eu começo a ter uma dor de cabeça, eu já procuro remédio. Vocês sabem o que é o cara ter isso aqui, ferida aqui, no lado e nas pernas, durante 50 anos. É muito sério. E é por isso que Deus encheu ele de graça, fez tudo utilizando ele como instrumento. É sempre muito bom deixar isso claro. Tudo é poder de Deus. Se ele voou, se ele bilocou, não interessa. Tudo é poder de Deus via intercessão dele. Não é Padre Pio que está fazendo, não é Padre Pio que eu vou ali, vou voar, vou ficar na frente do avião, que eu vou bilocar. Não. Padre Pio estava aqui e a coisa acontecia. Deus chamava para a missão. Vamos, é agora. E ele ia lá, enfrentava um gigante lá do começo, certo? E salvou tantas almas. Então, essa é a missão do Padre Pio. Servir como um holocausto para salvação da alma dele, da alma de todos. E cada um de nós pode isso. Claro que não do nível do Padre Pio. Pelo amor de Deus, que o Padre Pio foi preparado e eu não vou ter a presunção de achar isso. Mas qualquer um pode se sacrificar pelos outros. Eu estava falando até para Raquel, na nossa reunião. Nossa Senhora fala o quê? Nossa Senhora de Fátima fala o quê? Para os pastorinhos: há muitas almas que vão para o inferno porque não há ninguém que queira se sacrificar por elas. É Padre Pio. Segue o exemplo do Padre Pio. Não espere voar essas coisas. Não, isso é coisa de Deus, a gente não vai atrás. Mas aquelas coisas, até da pequena via da Santa Teresinha do Menino Jesus, coisinhas pequenas, não é, Raquel? Coisas assim, ali, ela ia lá, as freiras, né, as noviças deixavam todos os panos bagunçados, ela ia lá e arrumava escondido os paninhos e tal, fazendo aquele pequeno sacrifício, que é a pequena via dela. Então, que fique essa... No nosso lugar, você quer que deixar esse negócio? Exatamente. Exatamente. Já então, tipo de reclamação? De reclamação. Então, que o Padre Pio, além da gente buscar a devoção dele, porque, gente, é extraordinário. Olha, quem não se apaixonou, pelo menos um pouquinho, no Padre Pio, depois que a gente conversou aqui, então o coração tá gelado, viu? Pelo amor de Deus. Porque o homem é a graça divina ali, né, presente. E além da devoção, esse aspecto do sacrifício, de servir como holocausto. Pronto. Vamos lá. Sim, assim, né, que me vem assim, até como uma forma de incentivo para o nosso crescimento de perfeição, é justamente termos em vista disso, que São Padre Pio ele falava: eu sou um mistério para mim mesmo, né? Quando ele foi se confessar assim,
e ele relata no seu diário as cartas para o diretor espiritual. Muitas das coisas ele não entendia. Até quando o estigma apareceu, ele implorou para Deus que ele queria ser uma pessoa escondida, não queria que as pessoas vissem o que estava acontecendo com ele na alma dele. Que ele queria se configurar a Cristo, sofrer pelas almas, mas não queria que as pessoas soubessem. Né? Então, assim, é uma profunda humildade. Então, os dons místicos, eles são graças extraordinárias que Deus concede, muitas vezes, para que as pessoas possam crescer na fé. Né? Olhando para a vida de Padre Pio, muitos podem crescer na fé, admirar os seus milagres e pedir sua intercessão. Mas quando aprofundam no conhecimento de Padre Pio, veem que ele está apontando para Jesus, para o Cristo, aquele que ele de fato viveu e amou na terra. Né? Então esse é o objetivo nosso na vida. A nossa experiência de santificação cotidiana, no dia a dia, na vida diária, que São José Maria Escrivá fala tanto isso para nós, né? Nós precisamos pegar aquilo que está no cotidiano e fazer daquilo que está no cotidiano o extraordinário. Então, você pega as coisas ordinárias e você oferece a Deus. E aí você está glorificando a Deus. Que esse é o objetivo de ser santo, glorificar a Deus. Não é se glorificar. Acaba que as pessoas vão vendo na história de Padre Pio um modelo do que Deus pode fazer. E que muito mais além ele pode fazer. Né? Se a gente não colocar limites. Sim. A Raquel falando que Padre Pio era uma seta para o céu. Teve uma vez que ele estava confessando uma mulher que ela falava: Padre Pio, estou apaixonado por você. Ela falou isso. Aí ele pegou e falou: então se eu pedir para você matar alguém, você mataria? Ela: não. Como? Nunca? Que não sei o quê. Aí ele falou: você não está apaixonado por mim, mas por eu pregar o próprio Cristo, isso te faz apaixonado. Mas você não está apaixonado por mim, mas pelos ensinamentos que o próprio Cristo deu, que ele prega. Perfeito. Essa coisa que você falou foi, ele aponta para Cristo, para a gente imitar Cristo. E tem uma coisa dos estigmas, né, que eu achei tão belíssima aqui do livro, que o Gabriel Amorf fala, que todos os estigmatizados, eles são uma representação de Cristo, não em madeira, nem num quadro pintado, mas na carne. Os estigmatistas de São Francisco, a Santa Faustina era invisível, né? Porque tem os estigmas visíveis e invisíveis. O dela era invisível. Santa Gema Galgani, Santa Rita de Cássia, que eu até coloquei, Santa Catarina de Sena. Então, ali é uma imagem de Cristo num corpo humano. É como Paulo fala, não sou eu que vivo, né? Cristo que vive em mim. Então, Padre Pio aponta para Cristo ali, porque Cristo estava com ele, o Espírito Santo ele estava com ele, né, nesses momentos aí, para a salvação dele, para a salvação das almas. A oração, cadê aquela oração linda? Sim, então vamos agora colocando já diante de todos esses ensinamentos que nós podemos tirar da história de Padre Pio, né? Quero convidar você a, se você puder, fechar os seus olhos. Nós vamos pedir a intercessão de Padre Pio para que nos auxilie a viver, de fato, a experiência da conversão tão necessária e também dessa busca da santificação diária. Fica, Senhor, comigo, pois preciso da Tua presença para não te esquecer. Sabes quão facilmente posso te abandonar. Fica, Senhor, comigo, porque sou fraco e preciso da Tua força para não cair. Fica, Senhor, comigo, porque és minha vida e sem ti perco o fervor. Fica, Senhor, comigo, porque és minha luz e sem ti reina a escuridão. Fica, Senhor, comigo para me mostrar tua vontade. Fica, Senhor, comigo para que ouça a tua voz e te siga. Fica, Senhor, comigo, pois desejo amar-te e permanecer sempre em tua companhia. Fica, Senhor, comigo, se queres que te seja fiel. Fica, Senhor, comigo, porque, por mais pobre que seja a minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para ti, um ninho de amor. Fica, Senhor, comigo. Fica, Jesus, pois se faz tarde e o dia chega ao fim. A vida passa, a morte e o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de ti para renovar minhas energias e não parar no caminho.
Está ficando tarde, a morte avança, eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas. Oh, quanto preciso de ti, meu Jesus, nesta noite de exílio. Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os seus perigos, eu preciso de ti. Faze, Senhor, que te reconheça, como te reconheceram os teus discípulos ao partir o pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica, Senhor, comigo, porque na hora da morte quero estar unido a ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica, Senhor, comigo. Não te peço consolações divinas, porque não as mereço, mas apenas o presente da tua presença. Ah, isso sim eu te suplico. Fica, Senhor, comigo, pois só é a ti que procuro. Teu amor, tua graça, tua vontade, teu coração, teu espírito, porque te amo e a única recompensa que te peço é poder amar-te mais. Com este amor resoluto, desejo amar-te de todo o coração, enquanto estiver na terra, para continuar a te amar perfeitamente por toda a eternidade. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Eu não vou falar nada. Não precisa, essa oração, né, já é uma profundidade, né? Peço a todos que procurem essa oração, façam essa experiência. Faça essa oração, inicie ou continue um caminho de intimidade com Deus, de amizade, primeiramente, né? Como, por exemplo, quando um amigo está muito ferido, algo aconteceu, a primeira coisa que a gente pensa é ir lá consolá-lo, ir lá agradá-lo, né? Então, nós sabemos que hoje Jesus sofre com muitos pecados. São Padre Pio, ele fez o papel dele tentando reparou o máximo que ele pôde o coração de Jesus, mas nós também podemos repará-lo, podemos consolá-lo, todo dia no Santíssimo podemos dar uma visita para ele, e esse é o desafio que eu coloco aqui. Pelo menos um dia na semana, vamos passar uns 15, 20 minutos no Santíssimo, para lá a gente consolar um pouco do coração de Jesus, ficar um pouquinho com ele, que ele precisa de um pouco da nossa presença, de rezar um pouco conosco, né? E começar essa intimidade com ele. Amém. Amém. Eu vou soltar aqui os comentários. Pessoal, essa live, eu não sei, assim, mas eu queria continuar. Mas não dá. Vamos fazer outro santo. Olha, já vai ter já no perfil do Rosário a novena de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu quero agradecer demais a você, Raquel, a Laís, por estarem aqui comigo, conversando sobre o Padre Pio. Entende? Porque eu sempre quis conversar e eu não acho muita gente para conversar e eu queria conversar. Agradeço demais a vocês. E faço as considerações finais para eu encerrar, tá bom? Sim, então queremos agradecer, né, a todos também por estarem participando conosco, aqueles que vão estar assistindo depois, né. Com certeza vocês vão encontrar mais riquezas. Esses 2 livros que o Igor ele citou, eles têm muitas profundidades. Eu acredito que vai estar na descrição do vídeo, né? Também, para que vocês procurem. Tem muitos outros, tem da Biblioteca Católica também. Tem vários livros que falam dos santos. A obra Santos Anjos escreve muito sobre a história dos Santos Anjos da Guarda e Padre Pio. Então a gente quer deixar algumas dicas aí, mas a primeira coisa que a gente também quer pedir a vocês, né? Hoje eu vou aproveitar aqui rapidinho, que já que o Padre Pio era muito devoto do Sagrado Coração de Jesus, eu quero deixar aqui um pedido para vocês, que vocês comecem a ter um pouco mais de intimidade com o Sagrado Coração de Jesus, né?
façam sua consagração ao Sagrado Coração de Jesus, tenha uma imagem aí na sua casa, faça a entronização, que você só tenha a colher frutos. Olha aí o que aconteceu com o Padre Pio. 5 anos se consagrou ao coração de Jesus e olha o que virou, né? Então vamos pedir a graça, né, de Deus através do Sagrado Coração de Jesus. Amém. Alguma coisa, Laís? Eu ia falar que tem um perfil sobre o Padre Pio. É o Padre Pio. Lá tem várias histórias dele. Sim. É ótimo. E tem também, eu lembrei agora, lá do YouTube, que eu gosto muito de assistir, a Associação Regina Fide, lá com Odair Gutierrez, né? O senhor lá. Espirituais. Exatamente. No YouTube de Padre Pio, em português, acho que não tem não, quem tem mais conteúdo. Pois vamos lá. Estivemos e continuaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite. Obrigado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.